Irmão, nós estamos aqui, hoje é dia 29 de setembro, né? Nós estamos aqui para ver a lição 13 da nossa revista, as armas da nossa milícia. E a gente vai começar orando, vai diminuir, tá muito baixo. Irmão, o controle tá lá no outro, ó, põe no 7, tá no 10. Eu pus porque você tem que refrigerar o ambiente antes das pessoas chegar. Aí quando chega, tá, já, se você tentar depois que o povo tá dentro, aí dá trabalho. Aí eu botei no 10 para refrigerar, acho que no 7 dá, Antônio. Então, irmãos, nós vamos orar. Eu convido os irmãos, podemos ficar de pé, graças a Deus, amém. Vou pedir que o nosso irmão Renato, aquele Renato ali, ó, o homem que está dando dinheiro aí, a mulher estava contente, ganhou 15 mil na mão dele, falou, e ele paga. eu fiquei, Renato, de fazer, rapaz, e foi é todo mês. Na próxima eu vou ganhar, viu? Né? Renato, peça a Deus a bênção para nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Sim, meu Pai. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Sabrina e Harris, vocês podiam me dar a honra de aparecer bem aqui para mim, ó. Na hora que vocês aparecerem aqui sem se ver, ó lá. Tá quase vendo, tô vendo. Esse casal é bonito, não é não? Ficou bom no 7, né, Antônio? No menos. 6 tá bom, porque já esfriou. Irmãos, nós estamos hoje na nossa última lição da revista. Aí nós temos uma outra revista que eu vou apresentar para vocês. As armas da nossa milícia. Eu só vou explicar, irmão, porque tem alguns irmãos que às vezes não teve assim muita oportunidade de ler. E eu já vi, nós cantamos um hino do nosso cenário que fala milícia. E eu vi um irmão falando malícia, porque não sabe a diferença. Malícia é de mal, milícia é de militar, milícia. Lá no Rio tem as milícias, né? O que são milícias? São grupos militares, armados, e que sabem fazer combate, sabe atirar e sabe tudo, né? Então são grupos militares treinados. Então, quando fala da nossa milícia, está dizendo que nós somos o quê? Militares e militantes. O que é um militante? Também, irmão, vem de militante. Hoje estamos, semana que vem, as eleições. Aí nós vemos que tem os partidos, tem os filiados dos partidos e tem os militantes do partido. O que é o militante do partido? Militante do partido é aquele sujeito que corre atrás, não é? Vai pedir voto, faz adesivaço dos carros, faz manifestação. É o militante, quer dizer, ele não é aposentado, ele é ativo. Então, quando diz esse nome aqui, ó, está dizendo que nós somos militantes. E que, ao mesmo tempo, nós estamos numa guerra. Se a gente é militante, e é militar, é porque nós estamos em guerra. Né? E, inclusive, sobre o assunto de hoje, que é política e eleição, irmãos, o mundo inteiro já entendeu que antigamente, eleição era questão de partido político A contra partido político B. Mas hoje se entende perfeitamente que existe um lado político que está militando pelo que é contra a Bíblia. Existe um lado político, isso não só no Brasil, irmão. Não só em Mambaí, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa,
existe, na verdade, hoje, um grupo que está trabalhando para estabelecer o que a gente chama de império do anticristo, que é contra a Bíblia, é contra todas aquelas pautas conservadoras que nós já não precisamos repetir, né? Aborto, droga, LGBT, e etc. E existe um grupo assim chamado de conservador, que a igreja faz parte dele, que luta para manter os padrões e valores da Bíblia. Família, propriedade privada, trabalho, honestidade. Somos contra o uso de drogas, somos contra o aborto, pelo menos o aborto que não é dentro do que é previsto hoje em lei, né? Que é uma criança sem céfalo, sem cérebro, vai nascer e morrer pouco depois e põe em risco a vida da mãe. Né? Eu concordo, irmão, que uma gravidez proveniente de um estupro, um homem pega uma mulher violenta, bate tudo, ela engravida, eu concordo que ela não é obrigada a ter esse negócio aí, não. A Bíblia não diz que é obrigado isso aí, não. Porque filho é um fruto de amor, com esperada, muitas das vezes programada, etc. Mas aí, então, irmãos, a nossa milícia, né, são isso aqui. Aí eu acho importante isso aqui, irmãos, porque hoje, sendo o último dia antes da eleição, e nós já queremos deixar avisado aos irmãos, conversei com Oséias, nós não vamos ter a escola dominical domingo, 2 motivos. Primeiro que o número de pessoas que escolhe votar em vez de vir para a escola dominical é maior. E vai ter poucas pessoas, né? E depois, vamos falando mesmo com Oséias, que aqui em Mambaí, irmão, política e religião virou carne e unha. Virou carne e unha. Então, Oséias entende muito disso. Inclusive, alguém pode classificar a nossa escola como aglomeração. E dia de eleição não pode ter aglomeração. Aí a gente, para evitar, né, nós não vamos ter. Então, hoje é a última, e eu achei importante isso, porque são os textos principais que a gente tem sobre este assunto. O bispo Cristiano Custódio escreveu, agradeço a ele, né? Aí, o nosso texto áureo, olha aqui o nosso texto áureo, olha, ele é o principal texto que já vi muita interpretação que, eu não sei se é errada, mas eu não concordo. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Pegando aqui nessa versão melhor, cadê a versão melhor? Eu fechei? Abri, foi essa, tá. Tudo bem. Vou crescer aqui, o que der, pronto. Ó, que todos são sujeitos às autoridades superiores. Não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Irmão, já vi esse texto para querer dizer o seguinte: o resultado da urna é a vontade de Deus. Olha o problema. A decisão dos votos, aquele antigo, a voz do povo é a voz de Deus. Olha, a voz do povo em Jerusalém gritou: crucifica Jesus, crucifica Jesus. Então, irmão, é uma coisa muito simples de ver com vocês, mas que a gente tem que ver lá nos originais, quais são as palavras usadas. Em lugar nenhum. Por exemplo, você sabe que o tal do Hitler, todo mundo sabe quem foi Hitler, mandou matar em câmara de gás 6 milhões de judeus, segundo conseguiu contar. Ele foi eleito. Ele chegou lá eleito. Falando sobre ditadura, e sobre ditadura comunista, bom, toda ditadura comunista chega no poder eleito. Aí depois que é eleito, ele troca as leis. Não tem mais eleição, frauda as eleições, e aí se mantém pelo poder, mas todos eles chegam lá eleitos. Então vamos ver essa questão aqui, porque eu acho interessante essa outra tradução aqui, que ela diz assim, ó:
Ó, como é que ela diz? Essa aqui é a melhor. É a João Ferreira atualizada. Porque ela diz assim, irmão, na verdade, vê sua Bíblia, toda alma. Vê sua Bíblia diz assim, como é que diz? Quem é que diz na sua Bíblia, Romanos 13:1, que tem que estar sujeito? Olha aí, toda pessoa, todo homem, como é que diz aí na sua? Porque a palavra que eu vou botar para vocês, a palavra, irmão, ó, a palavra é essa aqui, ó. Que todo homem, na verdade, a palavra é essa aqui, ó, psique, alma, toda alma. Qual a diferença entre dizer todo homem, ou como diz aqui cadê ela, gente? Uai, por que essa Bíblia está... Ah, eu não abri ela, não, abri foi outra. Essa aqui, muito bem. Ó, todo homem, toda alma, essa aqui diz assim... Ó, todos devem sujeitar. Como é que diz a Bíblia, Sabrina? Toda alma. Irmão, a alma na Bíblia quer dizer a pessoa. Eu. Vamos falar, a alma quer dizer eu. Não é que é um pedaço de mim. A alma não é um pedaço de mim, a alma sou eu. Mas o certo é que a Bíblia, quando foi escrita, usou a palavra alma. E aí eu não abro mão disso, Damares. Então, irmãos, quando diz toda alma, está dizendo que é crente, é descrente, é homem, é mulher, é quem? É quem? Toda alma é quem? Na raça humana. Você acha, Dori? Hã? Todo ser humano. Ah, mas então vamos partir de um princípio aqui, irmãos, que a nossa lição, deixa eu botar aqui, ó. Paulo está falando aqui, irmãos, ó, de um mandamento que é para quem? Para toda a humanidade. Então vamos entender. Primeiro, Paulo não está falando aqui para a igreja. A igreja faz parte da humanidade? Faz. Então ela está dentro do mandamento? Tá. Mas é só para a igreja que Paulo está escrevendo? Não. Toda alma, todo ser humano, homem, mulher, qualquer raça, qualquer crença religiosa, evangélico, espírita, macumbeiro, católico, budista, muçulmano, todo e qualquer ser humano na face da terra. Aí diz assim, esteja sujeito. Deixa eu ver se as outras traduções tudo diz sujeito. Aqui diz assim, sujeito, deixa eu ver nessa outra aqui. Sujeito, irmão, a palavra sujeito, sujeitar é diferente de obedecer. Porque obedecer parece que é mais fácil. Sujeitar, irmão, é quando você... A própria palavra sujeitar parece, né, Vilmar, que implica assim uma coisa que está te obrigando, né, Rony? Sujeita. Porque quando diz assim sujeita, quer dizer, ou você sujeita por bem, ou vai ter uma coisa que você vai ter que sujeitar. Agora, irmão, diz aqui, as autoridades governamentais, aqui é que está o X da questão. Eu vou ler o texto inteiro para vocês entenderem, falar o que é autoridade aqui. 2, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo ao que Deus instituiu. Quando fala de instituir, fala de instituição. Instituição não é gente. Instituição são órgãos da sociedade. Congresso, judiciário. Não é, irmão, eu vou dizer, nenhum desses textos fala de pessoa. Que eu tenho que me sujeitar a pessoas. Quer dizer, vai dizer, à medida que essa pessoa vem a mim na lei, eu sujeito a lei e obedeço ele, porque ele está com a lei. Mas se uma pessoa chega qualquer autoridade que vem para mim fora da lei, eu estou fora. Vou mostrar isso aqui para você, ó. Aí diz aqui, irmão, e aqueles que assim procedem, faz o quê? Que rebela contra a autoridade,
trazem condenação para mim. Irmão, quem é que está rebelando contra a autoridade no Brasil? Presta atenção. Os governantes, agora são gentes, não devem ser temidos, a não ser que aqueles que praticam o mal. Quem é que está praticando o mal no Brasil? Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. Todo aquele que pratica o mal, se você praticar o mal, tenha medo. Porque ela traz a espada. A espada aqui, irmãos, é o meio de justiça. Naquela época, existia pena de morte. Que no Brasil não tem pena de morte. Mas tem prisão, tem confisco de bens, tem uma série de coisas. É serva de Deus a autoridade aqui, agente da justiça para punir quem? Quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos à autoridade por duas coisas. Por causa da possibilidade de uma punição e por causa da consciência. Aí, mas eu quero voltar aqui com vocês, que eu quero ver essa questão aqui. Quando diz aqui, é necessário que esteja sujeito, que é hipotássio, não somente aqui, sujeito às autoridades. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa, irmão. Ó, a palavra é essa aqui, ó. O que eu fiz? Oh, meu Deus. Fiz uma coisa errada. A palavra é essa aqui, ó. Exousia. Presta atenção nisso aqui. Eu traduzi para o português, que eu não tenho esse dicionário em português, ficou assim, ó. Exousia. Aqui ficou grande, deixa eu diminuir. Aqui, a minha tela eu estou resolvendo. Quebramos o pedestal e eu comprei um outro e comprei errado. Vai servir para você, Sabrina. Comprei um para banner. Pedestal desse tamanho para banner. Ele pega direitinho embaixo e em cima. Aí, irmão Jesus está fazendo um pedestal de ferro, nunca mais vai quebrar. Mas eu encontrei com ele para que é melhor do que isso. Vamos fazer um penduralho ali, né, Jesus? Aí fica aí, não cai nem quebra. Então ficou pequeno. Irmão, a palavra exousia é substantivo feminino de egeste, é permitido. Permissão, autoridade, direito, liberdade, poder de fazer algo. Exousia não fala da pessoa que está executando o direito. Exousia fala do direito, da lei, que regulamenta qual pode ser a ação dos governantes. Vamos entender isso aqui, irmão? Olha, aqui, irmão, ó, veja aqui. Direito de fazer uma determinada ação. Presta atenção, irmão. Todo homem esteja sujeito à autoridade. Toda alma. Vou botar aqui de novo a alma. Cadê? Aqui. Cadê, meu Deus? Cadê a Bíblia? É aqui mesmo. Ó. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Está falando de ser sujeita a uma pessoa? Não. Veja bem o texto que eu coloquei aqui, irmãos. Ó. O direito de fazer uma determinada ação. Mano, o que é que dá direito no nosso país para tanto o executivo, como o legislativo, como o judiciário fazer alguma ação? O que é que dá direito a eles? Deixa eu ver se eu estou com ela aqui para mostrar para vocês. Eu deixei em casa. É a nossa Constituição. Ó, irmão, direito e poder de fazer. Não está falando do agente que faz. Aquela coisa, o pastor Davi, quando ele morreu, estava magrinho, assim, né, do câncer. Ele era fortão. Ele dizia, agora chega aquele... Não era racista, mas chega aquele policialzinho branquelo de 1,5 m, me manda encostar o carro,
Cadê os documentos do carro? Aí eu olho ele assim, de baixo para cima, mas eu vou obedecer. Por quê? Ele tem direito? O policial tem direito? Tem. Agora o policial tem direito de chegar aqui e mandar eu tirar meu carro debaixo daquela árvore? Tem, irmão? Tenho. Hã? Ah, pastor, não aceito seu carro. Tem direito, Rony? E eu tenho que obedecer ele? Não! Então veja bem, irmãos. Eu vou continuar você. No que diz respeito ao direito, irmão, diz direito, autoridade, capacidade, que envolve habilidade, poder e força. Então toda alma esteja sujeita às autoridades superiores aqui, irmão, a palavra é exousia, a lei. Lei é uma palavra que aparece milhares de vezes na Bíblia. A Bíblia é defensora da lei, que haja lei, que ninguém haja fora da lei, que ninguém tente subornar a lei. É na lei, correto? Então, irmãos, aqui seria assim em português. Em português aqui do Brasil, toda alma esteja sujeita à Constituição. Quem tem que estar sujeito à Constituição? Quem é? Hã? Quem é toda alma? Todos, incluindo os governantes? Quem é que tem que estar sujeito à Constituição? Nós, simples eleitores, ou os ministros? O presidente da República tem que estar sujeito à Constituição e o vice também? Deputados, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores têm que estar sujeitos à Constituição também? Tem. Ministros do Supremo Tribunal têm que estar sujeitos? Tem. Olha onde é que isso aqui vai dar, irmão, presta atenção. Porque os irmãos lembram que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita para quem? Quem são romanos? Romanos são pessoas que moram onde? Em Roma. Ó, para onde é que Paulo vai discutir essa questão, irmão, de autoridades? E qual era o relacionamento que a igreja devia ter com as autoridades? Lembrando, irmãos, que o sistema de Roma era império. Deixa eu mostrar aqui para você que quer dizer império. Presta atenção, aqui, ó. Império. Ah, minha letra aí estragou aqui, acho que está na garantia ainda esse teclado, vou mandar pedir outro. A garantia é para isso. Irmãos, império é um sistema que inclui o que é, irmãos? O que é ditadura? E o que é totalitarismo? Império, deixa eu fazer uma setinha aqui, vai ficar bem bonitinho, eu gosto de ficar bonito, vamos lá. Forma. Pode ser essa aqui. Ó, império pressupõe ditadura. A gente copia, cola, mas é bom, né? E põe aqui. Aqui, cola, põe aqui assim, sem entender. Império é um sistema de governo que implica ditadura e totalidade. O que é ditadura? Qual a diferença de ditadura e não ditadura? Numa ditadura, irmão, a primeira coisa que se faz é abolir o Congresso. A primeira coisa que se faz numa ditadura é abolir o Congresso. O que Maduro fez na Venezuela? Aboliu o Congresso e depois elegeu outro. 100% madurista. Então, como não tem o Congresso é a casa que faz o que para nós? As leis. Aí, irmão, numa ditadura entra o regime de exceção. Vocês estão ouvindo falar isso na televisão? Regime de exceção, quer dizer, as leis agora podem ser adaptadas conforme a necessidade. Totalitarismo, irmão, porque nós vivemos um regime que foi o Montesquieu que fez para evitar abusos, né?
onde ele separou os poderes. Antes do Montesquieu, lá na França, século XVII, por aí, existia o absolutismo. O que era? O rei, ele era o executivo, ele era o legislativo. Vocês vão conhecer um caso que eu desse. Ele era a vítima, ele era o investigador, ele era o juiz, ele era o executor da sentença. Aí disseram, não, assim fica bom, aí separou. Aí criou-se então o executivo, né? O executivo que é sujeito à fiscalização do judiciário, que o judiciário é sujeito à fiscalização do legislativo. Todos eles têm limite para o que pode fazer. No regime totalitário, irmão, não tem separação de poderes. Um grupo, está entendendo? Nós estamos entendendo bem isso aqui no Brasil, não estamos? Um grupo, ou uma pessoa, um grupo, eles têm o poder de todos os poderes. Então, irmão, quando Paulo escreve para Roma, Paulo escreve para cristãos que estão vivendo debaixo de um império. Por que é interessante a palavra império? Porque o regime que está sendo implantado no mundo, o regime do anticristo, que está sendo implantado no mundo, é o império do anticristo. É um regime sem lei, é um regime militar. A gente já falou isso aqui há muito tempo. O regime do anticristo não será implantado na urna. O regime do anticristo será implantado na metralhadora, na força militar, e daí por diante. Então, nós estamos vivendo algo bem já parecido com que a igreja lá de Roma, capital do império. E Paulo escreve para os irmãos que vivem lá na sombra do imperador, dizendo, igreja, vocês estão tendo que conviver com um governo autoritário e totalitarista, como é que vocês vão fazer? Lembrando, irmão, que Roma foi quem crucificou o Senhor da igreja, foi Roma que crucificou Jesus. Como é que eu vou viver com um governo que prende crente, tortura crente, mata crente, confisca os bens dos crentes? Como é que a igreja vai viver com um governo desse? Porque assim, irmãos, a igreja e o anticristo não vão conviver. Lá em Tessalonicenses diz que o Espírito Santo resiste, o anticristo não consegue ficar em pé na terra enquanto o Espírito Santo estiver na terra da igreja, ele não consegue. É como alguém tentar olhar para o sol do meio-dia, não consegue, o Espírito Santo aquele não consegue. Mas a lógica diz, assim que a igreja for arrebatada, começa o governo do anticristo. É uma pessoa, irmão, pode ser qualquer pessoa, deixa eu te falar, pode ser qualquer pessoa, porque segundo diz no Apocalipse, ele vai ser possuído por Satanás. O que diz lá na Macumba, diz cavalo de Satanás. Todo mundo já falar isso, já? Todo mundo já viu gente endemoniada, possessa? Então, irmão, pode ser qual, não é que tem, será que o anticristo já nasceu? O diabo pode escolher se ele vai pegar o presidente do Brasil, entendeu? Para possuir, se ele vai pegar o presidente dos Estados Unidos, se ele vai pegar o presidente, ele vai escolher, simplesmente não é a pessoa, é o diabo. Agora, logicamente, o diabo vai pegar alguma pessoa que tem poder político, e grande poder político. Está entendendo isso, Gabriel? Mas, meu Deus, aí tem aquelas, tem até os filmes, o anticristo, quando ele nasceu, não está sendo preparado, já está preparado. Então, presta atenção. Como é que a igreja, irmão, então não vai conviver, mas nos momentos finais da igreja, que a Bíblia chama dores de parto, eu não sei o que é, as irmãs sabem,
deve gostar muito, que acaba de ganhar um filho, já quer outro. Mas nós vamos ficando horrorizados, né, Rony? A igreja vai viver as dores de parto. Eu sei que quando ganha é bom, mas antes de ganhar é meio complicado, né, Damares? Até ganhar, né? Mas as meninas já vivem sonhando quando é menina em ser mãe. Ô, Jesus, abençoe. Né? Então, irmãos, e a igreja vai conviver com o implante mundial do império. Regime ditatorial, deixa eu mostrar para vocês, ó. Regime de ditadura e totalitarismo não tem lei. A lei é o que eles decidirem que é lei. Se decidir que droga não é crime, não é. Se decidir que aborto com 7 meses. Pessoal, Marina, irmãos, você faz ideia, irmão, já teve no Brasil aborto de 7 meses. Ô, irmão, de 7 meses você faz uma cesárea e dá para adoção, mas não, tem que matar. O problema não é ter ou não ter aquela criança, o problema é que tem que matar crianças. Não está entendendo a diferença? Que o aborto não está pensando na mãe. Não está pensando em livrar a mãe de um incômodo de ter que criar um filho que ela não quis, que não quer. O aborto está pensando em que criança tem que matar. Esse é o problema. Então, irmão, vão decidindo essas coisas aí. Aí nós vamos convivendo muito semelhante a Roma. Então Paulo vem dizendo, aqui, ó, vou botar aqui, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Eu estou mostrando aqui para vocês que a autoridade superior significa aquilo na lei que me dá autoridade para fazer. Por exemplo, eu sou juiz de paz. Eu, Juarez, somos juiz de paz aqui na cidade. Inclusive, alguns que vão casar no cartório convidam a gente já faz uma coisa bonita lá e depois faz eu, que quiser me convidar, eu faço seu casamento lá no cartório também. Vem? Aí, irmão, se fala assim, Loren, vem ser juiz de paz aqui, ela pode? Não, porque para eu ser juiz de paz, lá no fórum, não está entendendo isso aqui? Lá no fórum, não é isso, Débora? Foi expedido um documento dando a Everardo o poder de ir lá no cartório assinar o livro como juiz de paz. Não está entendendo isso? Então, é essa autorização, irmão. Então, toda alma esteja sujeito à exousia. Mostrar que o nome é exousia. Se você quiser depois, exousia, procura lá. Significa, vamos tentar ler algumas passagens aqui. Deixa eu ver aqui, irmão. Deixa eu ver alguma passagem. Mateus 9:8, deixa eu ver. Aqui é bom porque aqui tem as passagens, eu já vejo direto. Cadê ela? Aqui, ó. Por exemplo, deixa eu achar aqui para você, ó. Ó, irmão, Mateus 9:8. Eu não vou passar tudo aqui, você pode ver na sua Bíblia. Mateus 9:8, deixa eu pegar aqui para você ver. Ó, Mateus 9:8 diz assim, ó. Vendo isso, deixa eu botar aqui no outra Bíblia mais fácil. Tá aqui. Vendo isso, as multidões. Abre sua Bíblia, irmão. Você trouxe? Confere aí comigo, vai. Queria ver os irmãos manuseando a Bíblia. Abre a Bíblia. Confere aí comigo, aqui está aqui. Vendo isso, veja o que é autoridade aqui, irmão. Não está falando de uma pessoa. Exousia não fala de eu devo ser sujeito à pessoa do presidente. Não. Eu devo ser sujeito aos ministros do judiciário. Não. Eu devo ser sujeito à lei que governa o país. Na medida que essa pessoa vem a mim executando a lei, eu reconheço a lei e obedeço a lei. Está me entendendo isso aqui? Tá fácil, Gabriel? Uma coisa é você obedecer, não é ao guarda, é a lei que está por trás dele, dando a ele autoridade. Então eu submeto ao homem na medida que ele vem em nome da lei.
Aqui, irmão, o que diz Mateus 9,8? Vendo isso, as multidões possuídas de temor, glorificar a Deus que dera o quê, irmão? Os homens? Tal autoridade. Uma autoridade aqui é uma pessoa, é um poder de fazer alguma coisa. Poder. A autoridade aqui, irmão, é a tal da exousia, presta atenção. Glorificaram a Deus, porque Deus deu aos homens autoridade para fazer. Aí você vai lendo aqui, ó, João 19:11, Jesus diz a Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Então Jesus está dizendo que a autoridade está em Pilatos ou está aí acima dele? Bom, eu vou abrir isso aqui com vocês, vou ler. Irmão, tem uma lista grande, vai ficar lá, salvo, Mateus 19, João 19:11, quer ver uma coisa? Ó, João 19:11, presta atenção. Eu vou deixar aqui, você vai ler lá, ó. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade. A autoridade aqui não é aquela que Romanos diz, esteja sujeita à autoridade. É uma pessoa. Nenhuma autoridade sobre mim você teria se não te fosse dada de cima. Então a autoridade não é uma pessoa, é um poder que autoriza a pessoa a agir. É o quê? O que vocês acham? Por favor, vamos conversar, senão eu fico falando de coisas que vocês não entendem. O que é, irmãos? A autoridade aqui, que é dada de cima, é a pessoa. Eu devo ser sujeito à pessoa, ou devo ser sujeito ao poder que autoriza a pessoa? Qual que é? Então, irmãos, aqui em Romanos, eu fiz questão de falar isso aqui, já falei isso antes. Aí eu estou dizendo o seguinte, aqui, irmãos, ó, tem uma lista de versículos, tá vendo? Eu vou deixar aqui, ó, se você depois quiser ver todos esses versículos, você entra lá no vídeo e vê, se você interessar. Então, irmãos, aqui é o poder, diz aqui, ó, vai indo, muito bem, ó. Poder de fazer ou não fazer, ou seja, licença. A palavra, deixa eu repetir aqui para você, em Romanos 13:1, ó. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Está falando do quê? Que eu devo sujeitar o quê, irmão? Repete comigo, vê se você entendeu. O que está falando aqui? Vivemos num regime da lei? É isso. Qual é a nossa lei maior aqui no Brasil? Nossa Constituição. E na igreja, qual é a lei maior? A palavra de Deus. É a mesma coisa, irmão. A Bíblia diz que a mulher deve se sujeitar ao seu marido no Senhor. Quer dizer o quê? Se ele vier dentro da Bíblia, viu, mulher? As casadas e as que vão casar. Se seu marido vier dentro da Bíblia, amém. Se ele vier te mandando, ordenando, exigindo alguma coisa fora da Bíblia, não. Irmãos, a Bíblia é o regime da lei. É o que é certo e o que é errado. É o que Deus aceita e o que Deus não aceita. Então, irmãos, primeiramente, vamos entender isso. Romanos diz que nós devemos estar sujeitos às leis. Não há autoridade que não venha de Deus. Não, todas as leis. Os advogados, pena que não tem nenhum aqui, mas eu converso bastante com Bira. Foi o meu não. Estou com o celular. Itanajá, temos a Manu. O que se estuda muito em curso de direito é os livros de Moisés. O livro de Moisés é das mais antigas constituições. Fala sobre cerca, o sujeito que aumenta meio metro de cerca, o sujeito que fura o olho do boi do outro, o boi do outro que entra na roça e come trata disso tudo, lei. Então, irmãos, quando você tem uma lei, por que a gente é bom lidar com Deus? Porque Deus eu estava pensando numa letra de um hino,
os irmãos aqui do louvor, que eu fiquei pensando assim, Deus é fiel a mim, eu sei que Deus é fiel a mim. Eu entendi que Deus é fiel à palavra dele. Ainda que eu for infiel, Deus continua a mim? A mim? Ainda que eu for infiel a Deus, Deus continua fiel a mim? Concorda mais? Deus continua fiel à palavra dele, e a palavra dele diz: a alma que pecar morre. Essa palavra é o contrário, irmão. Se você é infiel, Deus é fiel à palavra, e a palavra diz: o infiel não herda. Então, irmãos, é isso que a Bíblia nos ensina, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso texto. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, as leis. Irmãos, mesmo, irmão, nos países mais complicados existe lei. As pessoas têm noção do que me acontece se eu parar debaixo de um sinal de proibido estacionar. O que me acontece se eu passar num sinal vermelho, ou no meu caso a maioria das multas, se eu passar acima da velocidade. Eu sei o que acontece, né? Agora não pode simplesmente o guarda chegar aqui e falar: é para todo mundo tirar os carros debaixo das árvores, que eu não aceito isso. Bem, vá para onde você quiser, rapaz. Então, irmão, aquele que se rebela contra a autoridade aqui no nosso caso é quem? Brasil? Nós somos sujeitos a qual? Constituição. Leia isso aqui comigo, Damares. Aquele que se rebela contra a instituição está se opondo ao que? Irmão, quem é no Brasil que está se opondo à Constituição? Você sabe. Está rasgando a Constituição. Quem é no Brasil? Você sabe. Qual é o poder do judiciário, executivo e legislativo que está rasgando a Constituição? Presta atenção, porque parece que aqui vem falando do malfeitor. Aqui diz aqui mesmo, aqui fala do malfeitor. Quem é o malfeitor? Aquele que se insurge contra as leis. Mas se é o agente da lei, quem está se insurgindo contra a lei, o que ele traz para a vida dele? Que traz, irmão? Condenação sobre quem? Mas esses homens acham que eles são tão poderosos. Eu faço o que eu quiser, ninguém me condena, não tem quem me encara. Só que esse ninguém, ele esqueceu que existe alguém chamado Jesus Cristo, que eles não levam em conta. Quem é que pode te enfrentar, ô besta fera? Jesus Cristo. Ele não sabe que era melhor que fosse um outro. Era melhor que fosse um outro. Os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Irmãos, a ideia de Deus, da Bíblia, se não tem governo, tem anarquia. Anarquia quer dizer não governo. Aí vira uma selvageria. O que é não governo, irmão? Manda quem tem mais força. Irmãos, veja que mesmo naquela situação em Roma, era bom. Porque deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, Eu vou achar aqui uma coisa para você, deixa eu botar aqui. Veja como é que é bom, rapaz. Eu vou achar aqui. Opa. Oh, Deus. Cadê? Aqui. César. Veja como é que é bom ter lei, irmão. Mesmo assim, César. Quer ver? Em Atos, Paulo diz assim,
Aqui onde Paulo diz assim, então, estou diante do tribunal de César. Convém que eu seja julgado. Então, irmão, aqui, ó, Atos 25:11, deixa eu mostrar para você uma coisa aqui, ó, Atos 25:11. Julgaram Paulo indevidamente, injustamente. Então Paulo tomou, em verdade não tenho cometido pecado algum, nem tampouco contra César. Aí diz aqui no 11, apelo para César, eu apelo para o governo. Mesmo um governo ditatorial e totalitário, imperialista igual César, mas ele tinha o seu valor. Eu apelo para a lei. Eu quero ser julgado. E foi julgado uma vez, duas vezes, aí César mandou cortar a cabeça dele. Corta a cabeça desse homem. Irmãos, o interessante é que, deixa eu mostrar outra coisa importantíssima aqui, que é uma descobertinha que a gente faz. Quando diz aqui, irmão, não traz a espada sem motivo. Se você faz o mal, tema, a espada vem na sua cabeça. Agora, é interessante que em Roma, cidadão comum não morria na espada decapitado, não. Decapitação e crucificação era para que tipo de preso? Político. Preso político. Jesus morreu como profeta? Não. Jesus morreu conforme a gente viu. Deixa eu ver se eu acho que eu falava de César, que eu vou voltar aqui para César. Aqui, irmão, ó. Eu vou achar de novo César. Não apelo para César, não, só César. Nos evangelhos, só nos evangelhos. Ó, quer ver? Quando fala de Jesus, ó, Jesus. César. Ó, mas acusaram Jesus aqui, ó. Lucas 23:2, deixa eu te mostrar. Esse homem, Jesus, está subvertendo. Quem subverte é o quê? É um subversivo. Esse Jesus é um subversivo. Subversivo, irmãos, é um ativista político, terrorista. Subversivo. Ele quer subverter. Inclusive proibindo o pagamento de imposto. Esse homem está dizendo que o povo... E era mentira. Jesus tinha pegado a moeda e falado o quê? Jesus paga imposto ou não? Jesus pegou a moeda e disse o quê? De quem é essa carinha aqui? É de César. Então, a César, que é de César. Não, ele está dizendo que não é para pagar. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, que submissão ao governo inclui um tal de imposto. Tá? Então, irmãos, quando diz aqui novamente, deixa eu voltar aqui com você. Quando Romanos, Paulo diz, cuidado com a espada, crucificado. Aqueles dois ladrões que a Bíblia diz que foi crucificado com Jesus, o nome certo é salteadores. Eles não eram ladrão de cavalo, ladrão de gado. Eles eram subversivos políticos, zelotes, que salteavam Roma. Tipo a Dilma Rousseff fazia aqui, que assaltava banco, quando ela era terrorista. Não para botar o dinheiro no bolso, para alimentar a causa. 3 terroristas naquele dia foram crucificados. E quando Paulo manda cortar a cabeça, César, não é porque Paulo é cristão, é porque Paulo dizia uma coisa muito importante, irmão. César queria ser chamado de Senhor, Quírios. Quírios César, significa meu Senhor e meu Deus. Paulo e os cristãos diziam, só existe um Quírios, como é que ele chama? Jesus Cristo. Aí sim, está se opondo ao governo. Só existe um governo, e o total
tal, e o nome dele é Jesus Cristo. Então, corta a cabeça dessa peste aí. Então, irmãos, aqui, ó, quando diz assim, ei, você que é malfeitor, cuidado com a espada, está falando para líderes políticos. Está falando para o cidadão comum, não. Você, Romanos lá no começo diz, você que se orgulha em ser mestre da lei, você desobedece à lei? É a pergunta para nós hoje. Quem se diz defensor da lei no Brasil é transgressor da lei. Aí diz assim, está trazendo condenação. Ai, irmão, mas a condenação é nesse mundo? Esse é o problema. Nós já viram em busca de letra sertaneja, aqui se faz, aqui se paga? Né, não, mentira. Aqui se faz, aqui não se paga, não. Agora, o complicado não é que se paga. Se paga. Viu? Pior, se pagasse aqui era até bom, né? Que quando fosse embora daqui estava com a conta paga. Pior é que não paga aqui, vai embora e a conta fica aberta para pagar lá. Grandes, poderosas autoridades estão aí porque não tem quem me impede aqui nesse mundo. Nesse mundo não tem mesmo, não. Só que a conta vai ficar aberta. Inclusive em Romanos 13, irmão, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele é um texto assim que fala de escatológico, quer ver? Ó, aqui. Ó. Fala aqui, irmão, que vem o tempo do juízo, viu? Aqui nesse texto aqui, continuando, vem falando do juízo, né? Punição. Haverá uma punição. Todos esses que estão se levantando contra a lei ilegítima serão punidos. Aqui, até ser. Mas, irmão, nós aguardamos, nós crentes, presta atenção, uma coisa que eu já vi em muitos filmes em situação extrema. Entenda uma coisa, o mundo é injusto. Adolescentes, entenda uma coisa, o mundo é injusto. É injusto com quem? O mundo é injusto com quem? Qualquer um. Vou falar uma coisa, adolescente. Você vai sofrer várias injustiças nessa vida. Presta atenção nisso. Injustiça dói mais, irmão, quando ela é praticada por quem ainda mais? Como é que ela dói mais quando ela é praticada por quem? Por um estranho? Não. Não. Irmão, as maiorias das violências que deixa trauma, que deixa cicatriz na alma, é dentro da família. E lembre, quando falo de família, eu estou falando também de igreja. Você tem duas famílias, minha querida, meus queridos. Você tem a sua família de sangue, seus pais, seus irmãos, seus sobrinhos, seus tios, seus avós, seu bisavó. E você tem a família do sangue de Jesus. Você vai sofrer injustiça. Entenda isso. E você simplesmente vai dizer, Everardo já tinha me avisado que no mundo haverá injustiça e eu serei um dos que vão sofrer essa injustiça. Agora presta atenção. Deus tem determinado um dia em que julgará o mundo com o quê? Justiça. Haverá justiça. Haverá o juízo final, Todo homem dará conta de todas suas palavras e obras e omissões e pecados e tudo. Então, as pessoas que olham só essa vida,
Não é isso que diz lá no Salmo, acho que 75? Eu fico vendo os ricos, ímpios, praticando tudo quanto é sorte de imoralidade, que cada dia fala assim, a pele deles chega a brilhar. Bem alimentado, cheio de creme e não sei do que, e eu aqui comendo alface. Mas diz no final do Salmo, mas presta atenção que vai ter uma virada na volta. No final vai ter uma virada. É a parábola de Rico e Lázaro, tem uma virada. Muita gente que padeceu muito aqui, outros que viveram no bem bom lá, a coisa vai inverter. Então, irmãos, Romanos vem dizendo aqui, olha, cuidado com a punição vem. Então, irmãos, e também outra coisa, consciência. O que você tem consciência, irmão? Irmão, Romanos 13 começa no 12. Engraçado, Romanos 13 começa no 12. Onde o Senhor diz assim, a vingança é minha. Não queira tomar, eu vou te vingar. Agora, adolescente, toda injustiça que cometerem contra você, Deus vai vingar. Entendeu isso? Não se destrua, meu Deus, e agora fez isso comigo, e não vai acontecer nada. Assim que a gente pensa, né, Damares? Damares me fez essa ofensa, essa injustiça na cara dela, e não vai acontecer nada com ela, aqui. Mas Deus vingará. Então, irmãos, aqui, ó, aí vem a coisa assim, por isso que vocês pagam o quê, irmão? Imposto. Aí é o grande problema de todos os governos, é o imposto. O que é o imposto? Então, presta atenção. Você deve ser sujeito à autoridade. Tem outra passagem aqui, ó. Tem várias. A outra importante aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Colossenses, Eclesiastes. Pedro. Não sei se é a primeira de Pedro. A segunda de Pedro, primeira de Pedro 2. Essa é a primeira, assim. Muito bem, é a primeira de Pedro, não, deixa eu passar aqui para a primeira, está aqui, bem aqui. Primeira de Pedro 2, 1, parece, ó, diz assim, Pedro, irmãos, apesar de que quando Paulo escreveu, Roma não perseguia cristão ainda não, porque Paulo escreveu para Roma, lá de Corinto, no ano 57 por aí, e não estava sendo perseguido. Quando Pedro escreveu, já era, deixa eu ver aqui o texto, aqui diz o texto que é nossa lição, já era, cadê? Eu fechei a revista, oh meu Jesus, tem que abrir aqui de novo, já está aqui, ó, já era na perseguição. Pedro também foi morto em Roma. Vocês conhecem o filme? Vou botar o nome aqui, é um filme muito interessante. É em cima de uma coisa que a gente não consegue provar historicamente. O filme chama assim, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. O filme chama assim, ó. Covardes. Esse meu i tá... Covardes. Olha, meu teclado tá complicado, ó, não quer funcionar, um monte de coisa. Ixi, será que eu sujei ele? Tô com problema no teclado, vou ter que mandar trocar o notebook. Pronto. Covardes, eu pergunto assim, para onde você vai? Já viram esse filme? É um filme antigo. Nesse filme, irmão, é interessante. A perseguição, chega a época Ó, não está funcionando nada. Pode ser o problema da casa. Chega a perseguição, aí chega a hora que eles querem prender Pedro para matar Pedro, porque ele é cristão. Aí Pedro vai fugindo de Roma de madrugadinha. Vai fugindo de Roma. Quando ele está saindo de Roma, ele encontra Jesus entrando. Isso é depois da ressurreição. Isso é uma história que ninguém sabe se foi ou não foi.
Aí vê Jesus entrando em Roma. Aí Pedro pergunta em latim para Jesus: covardes, aonde vai, Jesus? Diz: eu vou morrer de novo no seu lugar, já que você é covarde. Pedro dá meia volta e vai para morrer em Roma. Né? Então, irmãos, aqui deixa eu ver na lição. Onde é que diz aqui de Pedro? Oh, meu Deus, onde é que é a lição? Nem está abrindo a lição, ó. A lição não. Está aqui. Ó, irmão, aqui, ó. Esse texto aqui é fundamental. São 12, são 13. Estou com problema no meu teclado. Pode ser drive, né? Pode ser drive. Pode ser drive. Cadê 1 de Pedro? 1 de Pedro, cadê 1 de Pedro? Onde é que está 1 de Pedro? Tem que saber qual é. É, que eu tenho que achar aqui mesmo. É na 1 de Pedro, em algum lugar aqui, na 1 de Pedro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, irmãos, Pedro já escreveu dizendo aos cristãos: cristão, primeiro, irmãos, ele diz o seguinte: nós, uma coisa que nós não podemos ser é malfeitores. Sabe aquela coisa que ficou conhecida no Brasil, diz assim, dentro das 4 linhas da Constituição, lembra, Rony? Bolsonaro falava muito nisso: eu não posso sair das 4 linhas da Constituição. Nós não podemos, irmãos, irmãos, e presta atenção nisso aqui, eu vou te falar uma coisa séria. Cada vez mais, à medida que passa dia a dia, a igreja vai ter que ser uma voz de oposição ao imperialismo que está sendo implantado. A igreja que se calar diante do sistema ditatorial e totalitário que está sendo implantado no mundo e no Brasil, é uma igreja morna. Aqui, quer ver? Eu acho assim. Baixando aqui, irmão. Aqui. Portanto, por causa do Senhor, Pedro 1,13. Mas por causa de Jesus. O que o crente faz? Mas o crente pode desobedecer. Crente pode desobedecer decretos municipais, estaduais, federais. Pode ou não pode? Vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Vou te mostrar uma facinha, você entender. Pode ou não pode? Aqui em Hebreus, presta atenção aqui. Quando Noé, vamos chegar aqui em Moisés. Abraão, ó, Isaac, Jacó, Moisés. Onde diz aqui que as parteiras hebraicas, aqui abençoou Jacó mediante a fé. Aqui, irmão. Qual foi o decreto de Faraó sobre as mulheres grávidas e os filhos? Qual foi o decreto? Fala para mim. Toda mulher que tiver um filho macho, é para fazer o que com ele? Você cumpria, se fosse você? Não temeram o decreto do rei. Não temeram aqui quer dizer o quê? Que obedeceram? Desobedeceram o decreto. E a Bíblia diz que elas fizeram certo ou errado? A Bíblia apoia ou desapoia elas terem desobedecido? Irmão, presta atenção que está na Bíblia. Aí, irmãos, a Bíblia em algum lugar aprova
A igreja ser desobediente aos decretos ilegais. Aqui, ó. Aqui, ó. É uma frase que até existe. Ordem ilegal não se cumpre. Está previsto, irmão, agora, não sei se agora para a eleição norte-americana ou depois, etc. Segundo Bill Gates, que Bill Gates profetizou a pandemia 2 anos antes. Isso vai ter um outro fecha tudo. Ou vai ser uma pandemia ou a terceira guerra. Está mais pendente para ser a terceira guerra. É um fecha tudo. A gente fechou a igreja. Fechou, mas paramos de reunir? Não. Irmãos, fechar as portas do templo é uma coisa, parar de reunir é outra. Das maiores igrejas do mundo é na China. Viu, irmão? Na China. Mas não é nas igrejas com templo estabelecido, onde a pregação do pastor tem que escrever primeiro, o governo revisar se pode ou não falar aquilo. É a igreja clandestina. Os irmãos não saem do meio da rua, paz do Senhor, irmão, não tem isso não. Tem isso não. Os irmãos tem outras maneiras de conhecer que é crente. Reúne escondido, para poder falar o que quiser. Então, irmão, ninguém pode nos proibir de reunir, pode até fechar as portas do nosso templo. A igreja viveu muito bem durante 300 anos sem nenhum templo. Se reunia na beira dos rios, se reunia nas matas, se reunia nas casas. Tanto, irmãos, que quando fala igreja no Novo Testamento, é casa, é a casa do irmão. A igreja que reúne na casa de sei lá quem, era nas casas, né? E outra coisa, só dizia, ó, quando é que é a reunião hoje? É da casa de fulano. Quando era na outra, já era de outro lugar. Não tinha um lugar fixo para o governo saber onde é que você está reunindo. Irmãos, outra aqui, ó. Outra aqui, deixa eu te mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Atos 4,19. Pedro e João propuseram: julguem vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vocês mais do que a Deus. Chicote neles. Pode me chicotear, quando vocês quiserem. Nunca eu vou desobedecer a Deus para obedecer vocês, nunca. Se obedecer vocês, homens, significa desobedecer meu Deus e a palavra dele, eu desobedeço vocês. Isso aqui, irmão, chama de desobediência civil. Agora tem uma coisa, irmão. A desobediência civil dos crentes, ela é pacífica. Você simplesmente não cumpre a ordem. Agora, quebradeira? Não. Porque aí você saiu da lei. Se você saiu da lei, você se tornou tão ilegal como eles. Quebradeira, igual teve aquela invasão no 8 de janeiro, apesar que eram infiltrados, não era realmente, irmãos, ali como é que a gente chama? Os patriotas eram infiltrados, quebraram vidro, quebraram relógios, quebraram um monte de coisa. Isso não é certo para um crente. A Igreja de Deus, irmãos, aceita crente fazer greve trabalhista? Aceita. Está na lei. A Constituição permite o trabalhador fazer greve. Seja professor, seja funcionário de fábrica, permite fazer greve.
Agora, não permite sair na Avenida Paulista quebrando vidraça das lojas, quebrando as portas dos bancos, tacando fogo em carro, não. Mas o direito de protestar existe. E no nosso caso, simplesmente a gente protesta dizendo que não vou obedecer. Então eu vou te prender, me prenda. Me prenda. Não vou resistir, mas não vou obedecer. Não vou obedecer. Então, irmãos, a gente chega nesse ponto aqui, ó. Aí de Pedro diz assim, onde é que nós estamos lendo Pedro? Aqui. Por causa do Senhor, bom, e Pedro escreveu isso aqui, ele já estava lá na Roma, assim, sujeitem-se a toda a autoridade constituída. A autoridade constituída aqui, irmãos, é o quê? Exousia é o quê? Deve sujeitar o quê? As leis. Seja o rei como autoridade suprema. A autoridade suprema aqui, irmão, realmente fala do homem. Constituído. Agora eu vou só ler, o tempo está acabando, eu quero terminar essa lição, depois vocês leem aí. Eu quero ler aqui, irmãos, um texto, para você, ó, olha aqui. Esse versículo aqui é chave. Instituíram reis, governantes, sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Então, bom, Deus não interfere na escolha dos líderes. Olha como é que é. Deus nos dá a lei. E nós escolhemos as pessoas que vão fazer a lei valer. Essa escolha é nossa. A escolha de domingo que vem, onde é que Deus está? Deus está na Constituição. A escolha de domingo que vem está em quem? Está em você. Os irmãos entendem essa questão de democracia? Direito de escolher. Agora escolha e colha as consequências da sua escolha. Porque eu já ouvi tanto, Abel, o resultado da urna foi a vontade de Deus. Ele diz aqui, minha mesmo, não tem nada a ver com isso não. Vocês escolheram sem minha aprovação. Então, irmãos, agora, foi eleito, foi o que eu votei, foi o que eu não votei, eu vou pedir a Deus, irmão, né, que diz aqui, ó, como diz lá no Novo Testamento, que dê certo, amém? Quem vai ganhar foi a pessoa que eu não votei. Eu vou fazer o quê? Vou orar. Aí diz aqui em 1 Timóteo, ó. Aí diz aqui em 1 Timóteo, o que eu vou fazer? 1 Timóteo, 2 Timóteo. 1 Timóteo quanto? Vê se eu acho aqui. Cadê? 1 Timóteo 2, do 1 ao 2. Presta atenção, ó. 1 Timóteo 2, do 1 ao 2. 2. Aqui, ó, ó. Diz assim, irmão. Antes de tudo, e quando Paulo escreveu para Timóteo, Roma já perseguia. Recomendo que se faça súplica, oração, intercessão, assembleia por todos os homens, pelos reis, que é os governantes, por todos que exercem a autoridade. Aqueles que legitimamente, ou por meio do voto legítimo de urna fraudada, mas chegaram lá. São autoridades constituídas. Para quê, irmão? Por que eu vou orar por quem quer que seja? Inclusive, irmão, Deus usou Nabucodonosor, um homem pagão. Isaías 45, me parece, Deus usou Ciro, um governante pagão, para livrar seu povo. Vou falar uma coisa aqui, ninguém tem que concordar comigo. Para Deus levar a igreja, o governante tem que ser cristão? Não.
Deus pode usar um governante ímpio para livrar a igreja. Ele faz o que ele quer. Então, irmãos, a gente aprende aqui, a gente pode ver aqui, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade. Irmão, o que nós temos que orar pelo governo não é para ele dar dinheiro para a igreja, não. Ou vou apoiar fulano, ele vai dar uma Kombi para a igreja. Isso é prostituição, é venda. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, quer dizer, que ele não venha interferir na nossa fé. Que ele não venha fechar nossos templos. Que ele não venha proibir a gente de se reunir. Que não venha proibir a gente de pregar o evangelho em praça pública. Isso a gente quer, liberdade para pregar o evangelho. Com toda piedade, uma palavra piedade, não é de ter dó. A palavra piedade no grego eusebeia quer dizer a pessoa que pratica aquilo que declara que crê. Tem o crente só de confissão e tem um crente praticante. Durante muitos anos, a gente falou, e os católicos admitem, tem católico praticante e tem católico de 3 vezes na vida, 4. Quando batiza, quando crisma, quando casa e quando morre. Ele não é praticante. Tem batido nessa tecla, irmão, já existe o evangélico não praticante. Você é evangélico? Sou. Você vai na igreja de quanto em quanto tempo? De 3 em 3 meses. Você contribui financeiramente? Não. Você participa de alguma atividade da igreja? Não. Esse não é piedoso. Então, irmão, para que possamos viver uma vida de piedade, quer dizer, uma vida onde a gente possa orar, ler a Bíblia, falar de Jesus, ou pela mídia, ou publicamente, e com todo o que, irmãos? Dignidade. É isso que a gente quer. Isso é bom, é agradável. Agora, irmão, se o governo vem querendo proibir a gente de ter uma vida tranquila, piedosa e digna, aí é que a porca enrola o rabo. E se o governo não deixa? Aí a gente entra em Atos, entra nas parteiras lá do Egito, não cumpre ordem que é contra a palavra de Deus. E eu quero terminar aqui, irmão, mostrando para vocês em que sentido, aqui em Romanos, cadê Romanos? Achar de novo Romanos? Fala para a gente como é, irmãos, mesmo que a gente, algumas coisas a gente tem que cumprir. Diz assim, por essa razão, vocês pagam imposto. Cada um, se você deve pagar imposto, irmão, o grande problema dos governos é o imposto. Governo vive de imposto. Roma era uma fera. Porque Roma era o maior exército que já existiu. Você sabe do que soldado vive? O exército é sustentado pelo quê? Tributo, que tributo. Soldado não planta, não colhe, não fabrica. Soldado é mantido. Dia e noite, no Brasil, são 300 mil, se não me engano, das Forças Armadas, todo dia comendo bem, graças a Deus, dormindo em lugar decente, graças a Deus, tendo roupa limpa, sapato engraxado, graças a Deus, carro, avião, mantido pelo seu imposto. Então, irmãos, uma coisa que o crente não pode fazer é deixar de pagar imposto, até que não tem como, né? Quando você compra a caixa de fósforo, na verdade, irmãos, pegando o tal dos efeitos em cascata, metade do que você paga é imposto. Cada caixa de fósforo que você paga, você está pagando 2, uma para você e uma para o governo. Cada pacote de arroz que você compra, você está comprando 2, um para você e outro para o exército. Cada quilo de carne que você compra, você está comprando um para você e outro para o governo. Agora, vamos pagar imposto. Eu posso desobedecer. Tributo, irmão, que eu sei tributo, acho que é aquelas coisas que vêm na conta de água, de luz, né?
taxa de iluminação. Eu não sei se ainda, aqui em Mambaí não cobra taxa de esgoto não, né? Nossa, cobra onde? Se cobrar é um assalto, né? Até a taxa de iluminação pública às vezes já é roubo, porque não tem. Mas você paga essas taxas. Faça isso. Desobedeça o que é controlado. Mas esse cidadão é um bandido. Não, ele é crente, ele não concorda com ele, mas ele paga. Ele é pagador de imposto. A quem temor, irmão, temor é medo. A Bíblia diz assim, bom, presta atenção. É bom ter medo. Viu? Crente, ele desobedece, mas é com medo. Existem situações e poderes da sociedade que é bom você ter medo. Você não vai ser covarde, mas dizer que não tem medo. E a quem honra, irmão, quem merece honra, o governo que merece honra, honre. E o governo que não merece honra, não honre. Aí pergunta, e o governo que não merece o imposto? Esse aqui você tem que pagar. Então, mas o nosso relacionamento é o seguinte, olha, resumindo, deu a hora. Vivemos no regime das leis. O que Deus colocou para governar a humanidade foi as leis. Toda nação deve viver pelo regime das leis. Isso é de Deus. Todas as constituições lá por dentro tem a Bíblia. Agora, o que é que é escolhido no dia da eleição? As pessoas que vão fazer valer e cumprir a lei. Essas pessoas quem é que escolhe? Nós. Nunca, irmão, põe na sua cabeça, o que for escolhido na urna é a vontade de Deus, é que a gente escolha a pessoa certa que vai fazer valer a Constituição e não rasgar a Constituição. É isso. Ficou claro? Por favor, Rony. Das leis, correto. Exatamente. Muito bem. E muitas das vezes nós cristãos estamos elegendo pessoas que vêm de encontro ao que nós defendemos, principalmente contra a palavra de Deus. Correto? Não só para lembrar que nós temos muitas opções de escolher pessoas que vêm contra a palavra de Deus defende. Então, irmãos, o Rony está colocando, irmão, as leis são feitas no Congresso. O Congresso faz as leis. Agora, as pessoas que vão fazer as leis, não é Deus que escolhe. Bom, deixa eu falar claro, não é Deus que escolhe. Deus pode até usar um ímpio lá no Congresso para defender nossas leis. Agora, quem escolhe as pessoas que defendem as leis que nós cremos na palavra somos nós. E é lógico que um congresso, em sua maioria, de homens ateus, imorais, corruptos e ladrões, que as leis que eles vão aprovar é para esse lado. Então, nós temos agora a eleição domingo. E lembrando, irmão, o prefeito tem muito poder em 2026... na eleição de deputados e presidente. O prefeito tem muito poder. O prefeito que você vai eleger domingo vai cair nisso que Rony falou. Vai cair nos que vão lá para o Congresso fazer as leis e vai cair lá no executivo que vai governar. Então você não está elegendo só o prefeito de Mambaí, não. Você está elegendo um prefeito que vai apoiar em 2026 um lado. E conforme resumindo aqui, hoje em dia não é partido A e nem partido B, é o lado das trevas e o lado da luz, está claro. Amém? Bom, que Deus te ajude, não temos, domingo nós não temos. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, vou mostrar para vocês a lição que a gente vai usar. A lição que a gente vai usar, irmãos, é essa aqui, ó.
A gente escolheu, eu escrevi, eu faço parte, e não porque eu escrevi uma lição, porque eu achei muito interessante que é a continuação desse tipo aqui. Aqui, irmão, ó, essa aqui, ó. Escolhemos essa, vamos comprar. Ela tá no forno ainda, vai sair no segundo domingo. A gente talvez tenha um domingo sem. O tema é esse aqui, irmão, o cristão e o mundo pós-moderno. Achei excelente. Conversei com Lucas, jovens e adolescentes. Achamos que esse tema aqui é tão importante para vocês, não vamos passar essa revista para vocês. Olha, irmão, que é pós-modernidade, fragilidade moral, escândalo no corpo de Cristo, confiança na verdade em oposição ao politicamente correto, as redes sociais, os perigos da internet, ídolos humanos, hedonismo cultural. Eu escrevi essa lição aqui, ó. Culto ao prazer, declínio moral do ateísmo, declínio espiritual do materialismo, propósito da disciplina eclesiástica, dura serviço, julgamento segundo a misericórdia. Nós vamos comprar essa revista, quando a gente voltar com lição, será essa aqui. Amém? Aviso, vem aqui avisar, Marina. Vem avisar. Então o Judete vai avisar. Deixa eu ver se eu te pego aqui, peraí. Achei. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está escutando aí atrás, Enéas? Tá não. Tá escutando? Então tá bom. Amém. Irmão, para ficar tranquilo, nós já combinamos, como termina 5 e reinicia 7, eles montaram uma equipe para limpar a igreja, viu? Que não fica pesado para as irmãs limpar. Então já montaram a equipe, termina 5, até as 7 eles limpam para poder funcionar bem à noite. É isso, Karina? Amém? Terminamos? Renato, eu queria que o irmão terminasse orando. Renato? A ceia nós vamos ter, irmão. Ceia é no sábado. Nós não vamos tirar a ceia por causa da eleição, porque não tem nada a ver. Né? Não, não vai ser aquela lá não, irmão. Nós estamos achando dificultoso. Vai ser aqui, cada igreja. Vou ver com eles, talvez se não tiver previsto muita chuva, de novembro. A gente fazer a ceia distrital lá na vigília. Mas essa agora de outubro vai ser aqui mesmo, tá bom? Por favor, Renato. Aleluia.